Quero trazer um assunto muito importante, muito interessante, que tem relação com o posicionamento de consultores, consultoras. Eu tive contato com esse conceito num treinamento em 2008, em San Diego, com um irlandês chamado John Butler. Lá foi o primeiro contato que eu tive. Depois tive a honra de ser representante da empresa dele para os países de língua portuguesa, que é o Odyssey Consulting Institute, e trouxe para o Brasil esse livro, que é bem interessante para quem quer fazer carreira. Isso aqui traz muitas dicas de posicionamento, como se diferenciar no mercado. E qual é o conceito que traz aqui, que eu quero trazer para vocês, que eu aprendi lá, e que me ajudou muito, foi um divisor de águas para mim. A gente pode dividir em 4 níveis de consultores. Nível 1, nível 2, vende produto. Nível 3, nível 4, vende solução. Nível 1, nível 2, você está numa relação de subordinação com o teu cliente. Nível 3, nível 4, você está numa posição de parceria com o teu cliente. Nível 1, nível 2, o cliente pede a proposta e você manda. Nível 3, nível 4, o cliente pede a proposta e você diz que precisa de uma reunião e precisa conversar com o cliente, precisa fazer um diagnóstico e precisa entender o problema. Então, são algumas diferenças. Nível 1, a gente poderia chamar que é o nível do soldado, aquela pessoa que está no início, na base, o soldado raso, segunda classe. Geralmente são os que vendem, são os que estão entrando no mercado ou vendem mais barato. O atributo que eles têm é preço. O nível 2 é do especialista. O especialista é aquela pessoa que continua vendendo produto, só que já vende num preço razoavelmente mais alto, porque são pessoas muito experientes, têm muito conhecimento, é muito comum professores universitários, né? São pessoas que, quando o cliente pede quanto custa um workshop de liderança, tanto o nível 1 quanto o nível 2 mandam o preço. Isso é bem comum. E aí, o critério preço acaba sendo, muitas vezes, relevante. O nível 3 é o conselheiro de confiança, é onde eu acredito que quem quer se diferenciar no mercado, a diferenciação, na minha opinião, vai se dar muito mais pelo posicionamento e pelo processo de atendimento ao cliente, da sua jornada no cliente, do que pela quantidade de conhecimento e títulos que você tem. O conselheiro de confiança, o cliente liga perguntando quanto custa seu workshop de liderança e ele responde, antes a gente precisa marcar uma reunião, precisa ter uma relação de igual, precisa ouvir o problema, né? E aí aumenta a probabilidade de você oferecer um produto, oferecer uma solução para aquele problema, né? E o nível 4 é o que seria mentor, mas mais no sentido do mentor, daquela pessoa experiente que já tem bastante estrada, tem muito conhecimento, muita experiência, né, e vira um parceiro de jornada, né? Então, é como se fosse mais ou menos assim, o soldado e o especialista, né, o especialista seria um guerreiro experiente, pode ser esse o nome, eles têm uma relação um pouco distante, o cliente ele não quer muita proximidade, ele quer a proposta. Muitas vezes é o cliente que diz em que nível você está. Porque pode acontecer, por exemplo, do cliente ligar para você e não pedir uma proposta. O cliente pode ligar para você e falar assim, eu gostaria que você viesse aqui na empresa, eu gostaria de ter uma reunião para explicar qual a situação, explicar qual o problema, para ir ver se você pode nos ajudar. Então o cliente já está meio te colocando numa posição de conselheiro de confiança. Geralmente, empresas que têm um histórico maior e estão acostumadas a contratar empresas de consultoria e consultores mais diferenciados têm mais essa abordagem, tá? E o quarto, que seria o mentor, você já vira um companheiro de jornada, você já vira uma relação até mais, talvez até mais espiritual com o teu cliente. Você vira um companheiro para aquilo que a pessoa precisar, né? Eu acredito que quando você chega no estágio de mentor, no sentido da raiz da palavra mesmo, você não consegue ter muitos clientes. E também você acaba se aposentando não raro com o teu cliente. Geralmente vai ao casamento até se aposentar. Tá ok? Então, eu acredito que dá para criar uma estratégia para quem está no nível 1, nível 2, para ir para o nível 3, de conselheiro de confiança. Eu acho que dá para você montar um plano e você está mais no controle da situação. O nível 4, que é mentor, na minha opinião, você primeiro precisa chegar no nível 3 e o tempo vai te eleger para o nível 4. Tá? Isso acaba acontecendo como uma consequência.
Nesse conceito mais original do que é ser um mentor, eu não acredito que você falar assim, você vai pular do 1 para o 4 porque você bolou uma estratégia. Eu acho que você precisa de tempo, você precisa de muita vivência, você precisa de muita experiência. Tá ok? Então, se você quiser mais informações desses 4 níveis de posicionamento de consultor, que vai envolver processo de venda, como você elabora a proposta, né, você tem uma visão de banco de intervenções para ver o que você pode oferecer para o teu cliente como solução, envolve também como que você vai trabalhar a relação de parcerias com outros consultores, porque se você vai para conselheiro de confiança, é muito provável que o cliente peça aquilo que você não sabe, que você nunca fez. E aí é muito importante você também ter uma rede de consultores de confiança que você possa alocar no projeto. Quer mais informações sobre isso? Está aqui nesse livro, tá? Odyssey, tem na Amazon, tem em outros sites à venda, e é muito interessante. Tá ok? Então é isso aí, um grande abraço.